Oi, pessoal, aqui é a Bárbara Xavier e eu vou estar falando um pouquinho sobre o filme Jobs e tentar fazer uma relação breve com a gestão. Então, trazendo algumas informações sobre o filme, ele foi lançado em 2013 e o diretor foi o Joshua Michael Stern. O filme conta a história do Steve Jobs, que é o cofundador da Apple, também foi presidente e o diretor executivo na Apple, e ao mesmo tempo ele vai contar a história da empresa, né, que é a mais renomada e lucrativa do mundo. Então, um pouquinho sobre o filme. No final da década de 70, o Jobs, em parceria com o Steve e com o Mike, desenvolveu e vendeu a primeira linha de computador pessoal, que foi a Apple II. No começo da década de 80, ele criou o Macintosh, que foi o primeiro a ser guiado pelo mouse. E em 1985, ele saiu da Apple, por incrível que pareça. Ele saiu devido a uma decisão do Conselho Administrativo, porque tinha um conflito com os acionistas, devido a algumas ideias que o Steve Jobs tinha, que eles achavam um pouco audaciosa, vamos dizer. E aí ele sai da Apple e cria a Next, que é uma companhia de desenvolvimento de plataforma direcionada ao mercado de educação. Em 1996, a Apple compra essa empresa dele e o Steve Jobs volta à companhia e torna-se CEO. Ele vai ser CEO de 1997 a 2011, quando ele vai renunciar ao cargo e recomendar o Tim como sucessor. A Apple foi um veículo perfeito para o Jobs materializar a sua visão e os seus sonhos, que era de desenvolver tecnologia acessível e fácil para qualquer pessoa e atingir o maior público possível. Ele não tinha nichos certos, ele acreditava que o mundo eram seus possíveis clientes. E ele era acostumado a pensar diferente, vamos dizer. E ele focava nesses eletrônicos para uso pessoal. E ele dizia sempre que temos que inovar sempre, acordem todo dia pensando no impossível e não tenha medo de propor o impossível. É isso que queremos fazer sempre, o impossível. Esse era o lema dele com a Apple. E o filme vai trazer muito sobre a vida do Steve e não vai mostrar profundamente sobre os negócios. Mas através de algumas atitudes dele, assim, eu vou tentar fazer uma relação com gestão, usando de 5 lições. Então, a primeira delas é não se contentar com ser apenas bom. O Steve Jobs, ele era conhecido muito pelo seu perfeccionismo. Ele exigia dele que não deveria ser apenas bom, mas sim o melhor no que ele fazia. E ele também exigia isso dos seus colaboradores e os parceiros na Apple. Isso é visível no filme. E esse fato provavelmente impulsionou a empresa a se tornar a de maior valor no mercado, né? Que é de cerca de 700 bilhões de dólares. Duas falas dele, assim, dois acontecimentos dele que mostram esse perfeccionismo que ele dizia que os botões do iMac são tão bem feitos que você vai querer lambê-los. E é uma estranha contestação, mas é um reflexo da sua exigência pela perfeição e as suas criações tecnológicas, que vinham desde o detalhe como um botão e não importava se levasse meses ou anos para ser concluído. E outra ocasião foi que ele pediu para o responsável
da criação do Google Mobile que mudasse tudo de última hora, assim, às pressas do logotipo, porque ele achou que a marca estava em um tom muito amarelado. E isso é uma importante lição para os empreendedores, porque é bom que sempre tenham uma nova perspectiva sobre o que estão fazendo e procurem se destacar na sua área, deixando a sua marca para o mundo. Então, sempre manter aquilo que eles acham que é o melhor. A segunda tem um propósito bem definido. Até a Apple já passou por momentos de dificuldade devido a algumas inconstâncias e perda de foco. Em 1997, após uma produção de computadores e aparelhos ruins, a empresa se encontrou à beira da falência. E após algumas tentativas frustradas de reerguer, o Steve mudou toda a perspectiva do trabalho e focou apenas em 4 palavras, que é consumidor, pro, desktop e portátil. E conseguiu salvar a empresa. E a lição que pode ter com isso é que não basta perseguir uma carreira sem um propósito bem definido. Se o empreendedor visa apenas o lucro, sem se preocupar com a qualidade do serviço e o relacionamento com os consumidores, dificilmente ele poderá fazer sucesso. A terceira pense sempre adiante. Algum dos princípios para empreendedores é pensar sempre adiante da concorrência, e tentar prever o que o consumidor precisa, mesmo que ele ainda nem saiba. Com tantas criações no mercado, quem consegue se destacar são aqueles com perfis visionários. E isso não quer dizer apenas criar algo antes de todos, mas perceber quando foi superado e tentar melhorar sempre. Um exemplo é o iMac original, que ele se tornou o melhor dispositivo para edição de foto e vídeo, mas não se preocupou em como seus usuários iam armazenar ou gravar essas músicas. Em vez de apenas adaptar ele, o Steve Jobs foi e criou o iTunes, que hoje é mundialmente conhecido, e além de dar para armazenar, tem como comprar e administrar suas próprias playlists. A quarta invista em experiências diferentes. O Steve Jobs acreditava nas experiências como a melhor forma de expandir a própria mente e também de fidelizar seus clientes. Antes dele fundar a Apple, ele passou um tempo na Índia e mostra no filme, o tanto que mudou a forma dele de encarar as suas perspectivas e principalmente o fluxo da carreira dele. E essa é uma importante lição, não que você deva mudar para outro lado do mundo para poder coisar, mas que a gente tem que estar aberto a perceber as novas culturas e as novas possibilidades, porque nem sempre as respostas vão estar ali do nosso lado e à nossa disposição. E a quinta, acredite em você mesmo. Eu estive, quando ele era criança, ele era péssimo na escola, e ele se tornou um dos maiores empreendedores. Ele, mesmo que sendo sempre diferente da maioria, sempre preferiu acreditar nele e colocar sempre as ideias e os pensamentos dele em prática, mesmo que muitas das vezes sendo consideradas malucas. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha dado para fazer um resumo legal. Muito obrigada. Tchau, tchau.